Vou apresentar aqui algumas frases atribuídas a Maquiavel para que a gente possa refletir um pouco. A primeira que eu destaquei aqui é quando ele afirma que o triunfo do mais forte é fato essencial da história humana. Se formos entender isso hoje, vejamos no processo eleitoral, que um processo eleitoral é uma disputa de poder. E, no fundamental, sai vitorioso, consegue ganhar as eleições aquele que é o mais forte, aquele que reúne uma série de qualidades e série de condições que é da relação virtude e fortuna. O mais forte não no sentido da força física, mas sim de possuir uma multiplicidade de características que compõem a virtude e ter a fortuna, ou seja, condições históricas favoráveis. A segunda, tudo se resume em ter força suficiente tanto para conquistar como para conservar. A razão primeira e última da política do príncipe é o emprego dessas forças, por conseguinte, a guerra. Ter forças suficientes. Veja as alianças, as coligações eleitorais que são feitas. Com qual objetivo? De acumular forças, de ter tempo de propaganda na televisão, de ter maior número de apoiadores, de ter maior número e facilidade de atingir o eleitorado. É necessário acumular forças para vencer a batalha. E a batalha aqui, que Maquiavel no tempo dele está chamando guerra, são as guerras eleitorais, ou seja, são as eleições. Outra frase, para todo Estado antigo, novo ou misto, as principais bases são boas leis e boas armas. Mas não pode haver boas leis onde não há boas armas. Pelo contrário, há boas leis onde há boas armas. E a existência de tropas mercenárias e de tropas nacionais. Quando está se referindo aqui a boas leis, significa ter leis que permitem a disputa democrática, a disputa eleitoral, para que cada campo em confronto acumule forças suficientes para vencer o processo. Mas como vence apenas uma força, então é o triunfo do mais forte. Porém, como a fortuna ela é maleável, ela muda, não é? Ela se transforma, ela vai alterando, então a virtude tem que acompanhar, necessariamente tem que acompanhar esse processo. E as alianças que são feitas, que significam o acúmulo de força, seja o suficiente para ganhar a guerra, ou seja, para ganhar as eleições. E claro que aqui é necessário ter tropas de asseclas, de eleitores convictos, de propagandeadores das alianças que se fazem. Então, se nós pensarmos no processo eleitoral, essa frase aqui cabe perfeitamente nos dias de hoje. Eu sou robô do Bolsonaro, é melhor já ir se acostumando. Outra frase importante, ficou famosa, de Maquiavel, é que todos os profetas armados venceram, os desarmados se arruinaram. Os profetas armados são aqueles que possuem virtude, qualidades suficientes para disputar o poder político, para disputar o processo eleitoral em condições históricas favoráveis, numa condição que a fortuna possibilita que aquele dotado de virtude seja o vitorioso. As crueldades bem praticadas e as mal praticadas. Então, o que importa não é o que se faz, o que determina, fundamentalmente, não é o que se faz para conquistar o poder, mas sim, conquistando o poder, é o que se vai fazer com esse poder. Se é para conquistar a paz, conquistar a estabilidade, e para que nós possamos viver bem, felizes, buscar satisfazer nossas necessidades e defender nossos interesses, o importante é o resultado da prática política. Esse é o que determina. Por outro lado, ele diz também que deve-se executar a crueldade de uma só vez. Como o homem evolui, ele muda de campo, de interesses. Essa volubilidade o leva a esquecer com mais facilidade a crueldade. As crueldades mal praticadas são as que se renovam e, pouco numerosas no princípio, se multiplicam com o tempo em vez de cessarem. Perpetuar a maldade, ela leva ao ódio. Isso não é bom e pode levar à perda do poder. Tenha cuidado de só ofender os importantes. E, se obrigado a ofender poderosos capazes de represálias, que ao menos seja radical a ofensa. Então veja, não ofender o cidadão, não ofender o povo,
Quando for necessário ofender os poderosos, aplique-se a crueldade de uma só vez. Os homens devem ser acariciados ou esmagados. Ao ofender um homem, deve-se fazê-lo de tal maneira que não se tenha que recear a sua vingança, inclusive eliminando os inimigos, que é o processo eleitoral. Quando se ganha um processo eleitoral, se compõe um governo para ter estabilidade e para eliminar a possibilidade de que a oposição conquiste força política. E, claro, as decisões tomadas nesse sentido, elas devem ser o mais rápida e no mais curto espaço de tempo, não pode ficar se protelando, porque isso pode haver disenções, isso pode gerar contradições, pode gerar ódios. O povo não quer ser governado nem oprimido pelos grandes. O príncipe é levado pelos grandes encontra dificuldades em manter-se do que o príncipe é levado pelo povo. Seja a forma que se escolha, ou seja, a forma possível para conquistar o poder, não deve-se agredir os interesses do povo. E como o povo é a maioria, a grande maioria da população, ele não pode ser e não deve ser ofendido de nenhuma forma, em nenhum momento. O principado despótico é difícil de conquistar, o fácil é conservá-lo. Basta extinguir a raça do vencido. Conquistou, venceu a batalha, elimina-se o vencido. Caso, por exemplo, do Brasil com o golpe em 1964. Que se estabeleceu uma ditadura militar, ou seja, um principado despótico, ditatorial, e o que se fez? Exterminou a raça dos vencidos. Prisões, torturas, assassinatos em grande quantidade, conforme as denúncias feitas e conforme está registrado historicamente. O principado aristocrático é fácil conquistar, mas difícil de conservar, porque não é possível satisfazer a todos os grandes, muito menos extingui-los a todos. Principado aristocrático é que não é o despótico, não é a tirania. São vários elementos que compõem o governo e que governam, que é uma aristocracia, aqueles que possuem riquezas e fortunas. E em outro momento, Maquiavel vai chamar a atenção de como é que conquista esses aristocratas que foram vencidos, através de benesses, através de possibilitar que eles continuem acumulando a fortuna, que continue desenvolvendo as suas atividades. Isso ocorreu, por exemplo, em 1964, com o golpe militar. O golpe militar caçou, perseguiu, assassinou elementos ligados à oposição, mas não ofendeu os interesses das grandes empresas estrangeiras, não ofendeu e apoiou os interesses dos banqueiros, dos latifundiários. É uma demonstração clara de que é possível atrair os aristocratas para a defesa de um regime ditatorial. É só não ofender, não agredir os interesses dessas aristocracias, desses ricaços, desses que acumulam capital, que são detentores da fortuna, das riquezas existentes no país. Outra frase que ele diz, que diz respeito à República, que vivia livre sob suas próprias leis. É muito difícil de manter o jugo de um príncipe. Por quê? Porque é o princípio da República aqui, segundo Maquiavel está trabalhando. A República seria um espaço democrático de administração e gestão da chamada coisa pública. Então, conquistando uma República é difícil de mantê-la, porque é da essência de uma República ela ser indomável. E o sentimento da liberdade republicana é muito forte. Qual é a solução que ele vai apontar aqui? Que é destruir e aniquilar a República. Porém, como não é possível destruir e aniquilar a República e a todos aqueles que são adeptos do republicano, não é? Que são indomáveis, é possível que num médio ou curto espaço de tempo aqueles que conquistaram o poder sejam derrotados, sejam destruídos. Porque, basicamente, a República pressupõe o princípio da ação e da liberdade, que é fundamental para aqueles que vivem sob um regime republicano. O príncipe deve aprender a não ser sempre bom. Ele deve agir e fazer aquilo que deve ser feito. Ou seja, certos defeitos ou vícios podem ser necessários à conservação do Estado, e certas qualidades, pelo contrário, poderiam levar à derrota. Diria que ser violento, de fazer o que deveria ser feito para conservar o poder, conforme o exemplo que ele trabalha e cita em vários momentos o César Borja,
que era filho do Papa Alexandre VI, é um exemplo claro disso. Ele tinha várias qualidades, tinha virtude, teve a fortuna, momento e condições favoráveis, que era o filho do Papa, e fazia o que deveria ser feito. Porque isso ele estava prevendo que se ele tivesse uma atitude de ser bom, sempre ser bom, ele poderia ser levado ao fracasso, ser odiado. Tais desordens ferem a sociedade inteira, enquanto os rigores ordenados pelo príncipe caem apenas sobre particulares. A crueldade, quando utilizada contra os poderosos, ela não atinge o povo, ela não atinge os súditos em seu conjunto. Ela não vai afetar os interesses e não vai gerar a revolta do povo, a revolta popular. Ao contrário, dependendo daqueles poderosos sobre os quais os príncipes voltam e aplicam a sua crueldade, pode lhe trazer apoio. Isso a história registra em vários momentos, quando temos poderosos que são odiados pelo povo, o príncipe atua com crueldade sobre esses poderosos, ele, ao invés de ser odiado, ele passa a ser amado pelo povo, pela população. Proteger a sociedade. Eis onde reside a verdadeira clemência do Estado. O melhor consistiria em ser amado e temido, mas é difícil, então é mais seguro ser temido. Então essa dualidade entre ser amado e temido cabe ao príncipe dotado de virtude, qualidades pessoais, de sagacidade, perceber qual é o momento para que ele possa desenvolver e buscar ser amado, e quando, para manter o poder, ele deve ser temido. E aí ele deve aplicar a crueldade. Deve-se evitar o ódio e abster-se de atentar, seja contra os bens dos súditos, seja contra a honra de suas mulheres. Daí toda essa discussão em torno de como sairá, de onde virá a verba suficiente para financiar esse auxílio que se pretende criar. Mas dado a ação da máquina propagandística, dos meios de comunicação, não se coloca o elemento central, que é a taxação e criar imposto para as grandes fortunas. Não se toca nisso, porque ele não quer afetar os interesses da aristocracia e que permita ela continuar acumulando riqueza. Para salvar grandes companhias. Agora nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas. Então fica uma discussão em torno de um elemento secundário para criar a ideia da benevolência do mito, que ele decidiu não vai ter, e aí diz para os ministros, vocês se viram e encontrem a fonte de recursos para que haja esse benefício para a população pobre e miserável da sociedade. Questão de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí, vai passear ali em Foz do Iguaçu. Não se assustem se alguém então pediu as 5. Já não aconteceu uma vez? O funcionalismo teve um aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. O príncipe não deve observar a palavra quando observá-la vier a lhe ser inconveniente e quando desaparecem as razões que o fizerem prometer. Então, essa maleabilidade, essa mudança de atitudes, de posição, de discursos, que nós podemos acreditar num primeiro momento, não é incoerente, é contraditório, não. Isso é parte integrante da mudança de posições conforme as mudanças que vão ocorrendo ao nível da fortuna, nas condições existentes, vai se readequando e vai mudando o discurso e mudando a prática. Não é necessário possuir todas as boas qualidades, mas que pareça possuí-las. Essa aqui nem vou comentar, tendo em vista que todos vocês que estão assistindo a esse vídeo conhecem, não é? essas boas qualidades que ele diz que tem, não é? E que é estimulada por uma pequena parcela da sociedade. Não é? Se nós podemos chamar isso aí de boas qualidades, não é? Aí o debate se transforma em outro tipo de debate. Sempre lhe convém parecer clemente, fiel, humano, religioso e sincero. Parecer não é necessário ser, é aparentar ser. Então aqui nós podemos também perceber um pouco as relações de poder e os grandes personagens que se colocam na cena política no Brasil de hoje. Muitas vezes, para manter o Estado,
é obrigado a agir contra a humanidade, a caridade, contra a própria religião. Em geral, os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Contra a humanidade, a cena das arminhas, estimular essas manifestações que levam a agressões, que levam à violência, né, que levam à propagação do ódio, é um atentado à humanidade, é um atentado à caridade. E é um atentado à própria religião que diz defender. Se nós formos analisar, conforme a visão do cristianismo primitivo, do cristianismo originário, nós vamos perceber que hoje o que mais ocorre é um atentado contra a própria religião daqueles que se dizem cristãos. Então, segundo a abordagem que se faz, é que o anticristianismo se manifesta a partir de dentro do cristianismo. Então, utiliza a religião para poder manipular, para poder enganar uma parcela significativa da população. O que se leva em consideração é o resultado. Essa grande pandemia, essa mortandade em massa, né, será rapidamente esquecida a partir das benesses, das bolsas, né, que vai ser produzida, ou seja, dos resultados. Agora, devemos perceber que se será possível implementar essa reforma tributária, essas reformas que dizem por aí, e se há dinheiro suficiente para minimizar as condições de miséria que grande parcela da população está submetida. Cabe observarmos se vai ser possível o combate ao desemprego e a retomada dos empregos perdidos nos últimos anos e principalmente neste ano, né? Estamos num processo onde o próximo ano vai ser importante para nós vermos qual é a tendência que vai se manifestando a partir das contradições e dos conflitos existentes hoje. Jamais tornem poderoso outro príncipe. Quando o governador do Rio de Janeiro manifestou que poderia ser candidato a presidente, o que ocorreu? Ele está sendo degolado, ele está sendo eliminado por uma série de motivos do jogo político. Sérgio Moro possivelmente poderá vir a ser um candidato em 2018. Está sendo articulado também de forma diferenciada a sua degola. Ou seja, o objetivo concreto é não permitir que outros que vão disputar as eleições em 2022 acumule força suficiente para criar dificuldades para a vitória eleitoral do mito. Então, essa ação aqui, ela se manifesta em vários momentos, de várias formas, em vários estados e contra vários pretendentes, inclusive com os seus aliados de ontem. Os aliados de ontem foram transformados em concorrentes e alguns em inimigos hoje. Esses exemplos que eu citei e há outros exemplos. Jamais se deixar dominar por aqueles que o aconselham. Vocês observam essas contradições ao nível dos ministros. Um fala uma coisa, discorda dali, ou conforme a outra, conversa, encontra um acordo, não é? Mas no fundamental, o que está ocorrendo? Mesmo quando há discordâncias entre aqueles que aconselham, a palavra final tem sido até o momento proferida pelo mito.